Seja muito bem-vindo ao canal Artes da Cena. Eu sou o Paulo Hamilton e hoje a gente vai procurar entender o que é teatro. Quer saber mais? Vamos junto! Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Artes da Cena. E hoje a gente vai responder uma pergunta até óbvia, talvez, para algumas pessoas, mas muito interessante. O que afinal é teatro? Teatro vem do grego theatron, com T-H-O-N no final. Theatron, em grego antigo, quer dizer lugar de onde se vê. Theatron era o que a gente hoje poderia chamar de plateia, ou seja, o lugar onde as pessoas se sentavam para assistir às tragédias gregas ou às comédias gregas, enfim, as peças de teatro, como a gente passou a chamar depois, da Grécia Antiga. Teatro hoje tem dois significados. Um, muito parecido com o significado que ele tinha na Grécia, ou seja, um lugar onde você vai assistir uma peça de teatro, que pode ser um prédio fechado, voo ao teatro, pode ser inclusive um espaço aberto. Mas aí a gente tem dois problemas. O primeiro problema é que eu posso ter teatro sem ter propriamente um lugar específico para ter teatro. Eu posso ter teatro na rua, dentro da minha casa ou na sua casa, pode ter uma peça de teatro. O segundo problema é que eu também posso ir a algum lugar, ver algum tipo de evento sem ir necessariamente ao teatro, por exemplo. Eu posso ir no estádio de futebol, assistir um jogo de futebol. Então eu vou num lugar, mas não exatamente num teatro. Eu posso ver teatro até no circo, como durante muitos e muitos anos foi uma tradição do teatro brasileiro ser apresentado no circo. A gente vai falar disso aqui um dia em algum vídeo do canal. Qual é a diferença desses lugares todos que eu vou para o que eu chamo de teatro? A gente poderia dizer que teatro, então, é um lugar onde eu vou assistir uma história sendo contada por atores. Ok, posso dizer que teatro é um lugar onde eu vou assistir uma história sendo contada por atores. Mas existe também a contação de história. Então, qual seria a diferença disso para teatro? Posso dizer que no teatro eu vou ver atores vivendo personagens. Ok, eles estão representando. Interessante. Contando uma história? Nem sempre. No teatro contemporâneo, por exemplo, eu posso ter diretores como o americano Bob Wilson ou o brasileiro Gerald Thomas, que fazem teatro, onde os atores representam algumas coisas, vivem algumas situações, mas não necessariamente contam uma história. Não tem o que a gente chama de narrativa, uma história com princípio, meio e fim, mas é mais trabalhado com imagens, com situações que não necessariamente definem uma história da forma como a gente está acostumado. Isso não seria teatro? Claro que é teatro. Teatro tem muitas formas. A gente poderia dizer aqui para o nosso canal que teatro é um lugar onde atores, ou a gente poderia chamá-los de atores, vão apresentar alguma coisa que eles ensaiaram previamente. Então um grupo de atores chega, ensaia alguma coisa e apresenta, mas apresenta para ninguém. Seria teatro? Acho que não. Então a gente poderia dizer que teatro é alguma coisa que pessoas, atores, ensaiaram previamente e vão apresentar para pelo menos uma outra pessoa. Acho que agora a gente está chegando perto. Então, teatro é um lugar onde eu vou assistir uma espécie de performance preparada por um ou mais atores, apresentada para uma ou mais pessoas. Mas e o teatro de marionete? E o teatro de sombras? Bom, a gente poderia dizer que aí pelo menos tem complemento, né? Teatro de marionetes, teatro de sombras. Não são necessariamente atores, mas a gente também não pode esquecer que sempre tem alguém manipulando as marionetes ou trabalhando aquelas sombras. O que importa no teatro, no fim das contas, é que tem alguém fazendo alguma coisa para alguém que está assistindo e essa coisa se dá ao vivo, naquele momento em que ela acontece. Não tem replay, você pode depois voltar e assistir aquela peça novamente ou aquela apresentação, mas ela jamais será igual, porque nem você será a mesma pessoa, nem os atores serão as mesmas pessoas. Como dizia Heráclito, eu posso entrar 2 vezes no mesmo rio? Nunca posso entrar 2 vezes no mesmo rio, porque o rio não será o mesmo e nem eu mais serei o mesmo. Assim é o teatro. O teatro é uma coisa que acontece uma única vez e jamais se repetirá ao longo da história. A gente vai falar de performance aqui, assim como a gente vai falar de cinema, televisão, artes da cena. Esse será o conteúdo do nosso canal. Eu espero que você venha com a gente para essa aventura. E para ficar mais fácil isso acontecer, se inscreve aí, dá o seu joinha, que à medida que a gente for produzindo vídeos falando desses assuntos, você vai sempre ser avisado pelo YouTube, desde que você marque aquele sininho ali também aí embaixo do vídeo. Tá bom? Vem com a gente